Já vou passar aqui para o irmão Gabriel. Vamos aguardar. Senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, você. Amém. Tô bem também, graças a Deus. Pai do Senhor, gente, tudo Amém. bem? Vou estar deixando aqui uma palavra rápida para vocês, mas eu creio que vai edificar. Isaías Amém. 59, capítulo 59. Se você tiver com a sua Aleluia. Bíblia, abra a sua Bíblia. Se não tiver, seja apenas um ouvinte. Isaías capítulo 59. Amém. Vamos lá, diz o seguinte: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que o separam do seu Deus. São as suas maldades que façam com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crimes. Vocês só sabem contar mentiras e os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Não é para procurar a justiça que vão ao tribunal, e ninguém diz a verdade ao juiz. Todos confiam em mentiras e falsidades, inventam maldades e praticam crimes. Os seus planos e perversos são como os ovos de uma cobra venenosa. Quem come os ovos morre, e se um se quebra, dele sai outra cobra venenosa. Seus planos não prestam para nada, parecem teias de aranha. Elas não servem para fazer roupa e ninguém pode se vestir com elas. Tudo o que vocês fazem é mal. Todas as suas ações são criminosas. Vocês correm para fazer o que é errado e se apressam para matar pessoas inocentes. Vocês pensam somente em maltratar os outros e por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz. Todas as suas ações são injustas. Vocês preferem seguir caminhos errados e por isso não têm segurança. Amém. Gente, o que eu acho interessante é que o título desse capítulo é Os pecados do povo são condenados. E Isaías, ele denuncia as transgressões dos filhos de Israel. O que significa a palavra transgressões? Significa delito, infração, violação, ultrapassar e etc. Ou seja, o povo daquela nação estava ultrapassando os limites, violando as regras que Deus tinha posto naquela nação. E a principal das regras era o pecado, né? O pecado, infelizmente, ele superabundou naquela nação. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ele mandou Isaías. E olha só, quando Deus manda Isaías, ele faz duas perguntas. Verso 1. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que ele está surdo e não pode nos ouvir? O maior erro daquela nação foi perder a confiança em Deus e achar que não tinha mais esperança, porque o pecado já dominava sobre aquela nação. Mas mesmo assim, como eu volto e digo, Deus, pela sua infinita misericórdia e amor, mandou Isaías para afirmar que haveria salvação e esperança para aquele povo. E o povo, com o seu pecado, foi perdendo aquela esperança em Deus, né? Isaías disse o seguinte: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Apesar da religiosidade dos filhos de Israel, Isaías destaca a apostasia da nação. O que significa apostasia também? Apostasia significa renúncia de religião ou da fé, ou afastamento total de doutrinas e etc. Ou seja, o povo estava renunciando a Cristo e indo de contra ao pecado do mundo. E isso é uma coisa que preocupa, porque nos dias de hoje também acontece muito isso. Muitas pessoas, até mesmo cristãos, estão renunciando a Cristo e indo de encontro ao mundo. Querem mesclar a igreja de Cristo com o mundo, com o pecado, iniquidade e etc. Mas Cristo
pela sua infinita misericórdia, ele perdoa e ainda salva e faz milagres nos dias de Aleluia. hoje. E o que eu acho interessante é que Isaías ele retrata outra pergunta, que é o seguinte: vocês pensam que ele está surdo e não pode nos ouvir? Olha só que interessante. A palavra ouvir e escutar tem dois significados diferentes. Vamos lá. Ouvir significa que remete ao sentido de audição, ou é aquilo que o ouvido pode captar. Então, um exemplo. Se você sai na rua, você ouve os carros passando, pessoas conversando, isso é ouvir, porque você não está dando atenção àquilo, porém você está ouvindo o que está acontecendo. Agora, a palavra escutar é entender o que está sendo captado pela audição, ou seja, prestar atenção. Vamos supor, você está na rua e tem um grupo de pessoas conversando. Você passa direto, você ouve aquelas pessoas conversando, mas você não quer saber do que elas estão falando. Porém, se você parar e escutar o que elas estão conversando, prestar atenção, aí você verá o sentido de ouvir e escutar. Os dois têm significados diferentes. Agora, é para você, para você dar glória a Deus. Olha só como Deus é maravilhoso, gente. Do verso 1 até o verso 8, Isaías disse que Deus, ele apenas estava ouvindo aquela nação. Ou seja, por que ele estava apenas ouvindo? Porque o povo, meu Deus do céu, o povo estava pecando, estava praticando iniquidade. Deus estava ouvindo. Mas quando o povo se arrepende, do verso 9 até o verso 15, Deus para e escuta o que o povo está clamando. Clamando por misericórdia, pedindo para Deus: Deus, me perdoa por tudo o que eu fiz. Muitos de nós, nos dias de hoje, nós somos falhos, somos pecadores, mas tem pessoas que, infelizmente, se afundam e vão até o fim do poço no pecado. E Deus apenas está ouvindo essas pessoas, porque elas estão praticando iniquidade, estão deixando Cristo de lado, não estão nem aí. Mas quando elas estão lá no fundo do poço e clamam a Deus, por mais que seja fundo, Deus vai te escutar e estender a sua mão para te tirar do fim do poço. Isso eu acho muito interessante que destacar aqui, porque do verso 1 até o verso 8, Deus ouve aquela nação. Mas a partir do verso 9 até o verso 15, Deus escuta aquela nação. Verso 2 diz o seguinte: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Infelizmente, o que separa a gente de Cristo e o que faz a gente perder aquela comunhão é o pecado. Então o pecado, ele separa a gente de Cristo, coloca uma divisão. A gente fica do lado do pecado e Deus está do outro lado do muro, impedindo que a gente tenha um encontro. Por quê? Porque Deus é puro e ele é santo e ele não se mistura com o pecado. Deus não sujará as suas vestes com o pecado, mas ele limpará as nossas vestes sujas com a santidade e o amor dele. É isso que eu acho interessante. E olha só, são as maldades que fazem com que ele se esconda de vocês. Então, peraí, não é a gente que se esconde de Deus, é Deus que se esconde da gente. Olha só, em Gênesis, Adão se escondeu de Deus, achando que Deus não o veria. E Deus, mesmo assim, achou Adão. Mas quando nós estamos em pecado, nós não conseguimos achar Deus, porque Deus é santo, Deus é puro, por isso que ele se esconde de nós. Mas quando nós se derramamos, pedimos perdão e nos arrependemos, ele nos encontra, e nós vamos de encontro a ele, porque ele vai nos purificar e nos ajudar. Aleluia. O terceiro tópico que eu quero deixar aqui é o pecado que aquele povo estava cometendo, de tão grave. Vejamos, verso 3. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crimes. Vocês só sabem contar mentiras e os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Não é para procurar a justiça que vão ao tribunal e ninguém diz a verdade ao juiz. Todos confiam em mentiras e falsidades.
inventam maldades e praticam crimes. Seus planos perversos são como os ovos de uma cobra venenosa, que come os ovos, quem come os ovos morre, e se um se quebra, dela sai outra cobra venenosa. Seus planos não prestam para nada, parecem teias de aranha. Verso 8. Não conhecem o caminho da paz, todas as suas ações são injustas. Vocês preferem seguir caminhos errados, e por isso não têm segurança. Esse foi alguns dos pecados que aquele povo cometeu. Por isso que Cristo, ele apenas estava ouvindo aquele povo, não que ele não estava prestando atenção, pois Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele está em todos os lugares e ele vê o que estamos fazendo, né? E esses foram alguns pecados que o povo cometeu que entristeceu o coração de Cristo. Mas, novamente, eu volto e falo, Cristo, pela sua infinita misericórdia, mandou Isaías para fazer com que o povo entenda que Cristo ainda iria restaurar aquela terra, pois ele tinha planos naquela terra. Por mais que você é uma mãe, ou é um filho, ou independente do que seja, você acha que algum parente não tem esperança por ele estar praticando a iniquidade, praticando o pecado, mas nós não podemos esquecer do ladrão da cruz. Passou a vida inteira fazendo iniquidades, perversidades, mas quando a pessoa é salva, Deus vai lá e muda o coração dessas pessoas e faz elas entender que Cristo é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Olha só, o terceiro tópico que eu quero deixar aqui para logo encerrar. Tudo que vocês fazem, do verso 7, tudo que vocês fazem é mal. Todas as suas ações são criminosas. Vocês correm para fazer o que é errado e se apressam para matar pessoas inocentes. E o triste é que essas pessoas que praticam a iniquidade, que são do mundo, que não estão nem aí para Deus, que zombam dele, Deus, ele detesta essas pessoas. Quer prova? Vamos lá. Provérbios capítulo 3, do verso 31 ao verso 32, que diz o seguinte: não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem, pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direitos. Então, não tenha inveja do mundo, não tenha inveja do pecado e do que eles praticam. Mas, se você tiver inveja disso, você estará pecando também, porque inveja é pecado. Então, não tenha inveja dessas pessoas, porque essas pessoas, Deus amaldiçoa a sua vida, o seu lar e a sua esperança. Mas aqueles que são firmes com Cristo, Ele abençoa a sua casa, a sua vida, muda a sua história e o seu lar. Então, não tenha inveja dessas pessoas, porque Deus a detesta. Mas aqueles que são firmes, Deus vai abençoar todas elas. Agora, olha só. O povo do verso 1 até o verso 8 estavam praticando iniquidades. Mas é que nem eu disse, Isaías foi lá e trouxe a esperança para eles. Qual era a esperança? Jesus. Olha só, verso 9 até o verso 15. Eu vou ler aqui do verso 11. Olha só. Rugimos como ursos assustados, gememos como pombas, esperamos a salvação, porém ela demora. Por que eles estavam esperando a salvação e mesmo assim ela demorava? Porque eles estavam em pecado. Então é a mesma coisa que eu volto e falo. Deus, ele é puro, ele é santo, ele não vai se misturar com o pecado, mas ele vai se misturar com a pessoa, vai trazer ela perto dele quando essa pessoa abandona o pecado e assume que ama a Cristo e deixa o seu pecado de lado. E olha só que interessante, o povo se arrependendo, olha só como Deus transforma. Verso 12, temos pecado muito contra ti, ó Deus, e os nossos pecados nos acusam. Verso 13, reconhecemos que somos culpados, não temos sido fiéis, temos nos revoltado contra ti e nos afastado de ti, o nosso Deus. Olha só como Deus transforma. Não importa se o coração é duro, mas quando Deus entra, ele amolece aquele coração e faz ele reconhecer que só ele é Cristo e Deus Todo-Poderoso. Olha só
que interessante, gente. É uma coisa que, nossa, envolve. Olha só, João, capítulo 1, do verso 29. Olha só o que João diz. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Gente, olha só, Cristo, ele é o único que pode tirar o pecado. Ele é o único que teve o poder de nos perdoar e abrir a porta da salvação. No Antigo Testamento, muitas pessoas, elas precisavam de vários cordeiros. Tinha que ser o cordeiro perfeito, puro, sem sujeira nenhuma. De vários cordeiros para perdoar um único pecado. Mas Cristo veio como um único para perdoar vários pecados. Gente, olha isso que incrível. Olha isso que incrível. Então, essa é a palavra que eu tenho e deixo para você. Arrependa-se do que você fez. Porque se você se você renunciar a Cristo e querer o mundo, o pecado, Deus apenas vai te ouvir. Mas quando você renunciar o mundo e ir de encontro a Cristo, Deus vai te escutar e vai te tirar do fundo do poço. Não importa o quão fundo seja, mas Ele te tira. Arrependa-se, porque o mesmo Cordeiro Santo que subiu, um dia vai descer para nos levar, nos buscar. Aleluia. E juntos adorarmos com Ele. Essa é a palavra que eu deixo aqui para vocês hoje. E eu agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade que Ele tem me dado. Segundo a Dalima, por ela ter me chamado. Te agradeço demais, demais mesmo. Você é uma irmã na fé para mim. Muito obrigado mesmo. E que Deus abençoe cada um que está na live, gente. Amém. Eu que agradeço, né, por você ter participado. Porque para mim é uma alegria imensa, né? Palavra abençoada para a glória de Deus. E a palavra-chave foi o quê dessa pregação? Arrependimento, né? Deus falou tremendamente. E peço que Deus continue te abençoando a cada dia. E de que você é uma bênção, né? Que Deus continue abençoando teu ministério, tua família. E que você venha crescer a cada dia na graça e no conhecimento, né? Porque isso é o que nos sustenta também. A graça, né? Que a oração, a palavra. E o crescimento também. É tudo para a glória dele. E o apóstolo Paulo falou lá em... Ele falou que é dele, por ele e para ele que são todas as coisas, né? Mas as coisas. É glória dele. Isso. Você vai encerrar agora? Vou encerrar agora e já agradeço a sua participação, ao irmão Douglas que louvou, ao meu pastor Danilo também que participou aqui da live, que deixou uma saudação, que ele é meu irmão. Pai do Senhor, irmã Janira. Amém. Irmão Áquila que acabou de entrar, agradecer a cada um que participou. E agradeço novamente então, aqui ao irmão Gabriel. Amém. Fica na paz do Senhor, muito obrigado. Por você ter me chamado. Amém. Qualquer coisa a gente está aí para levar a palavra de Cristo. Amém? Qualquer coisa eu chamo você de novo em outras semanas aí, que no decorrer. Amém. Amém, a paz do Senhor e muito obrigada. Tchau. Tchau.